Opa, e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leonardo Oliveira, né? O ADM do canal aqui do podcast NO. E hoje nós vamos fazer um episódio tão da hora quanto o episódio dos Grays, né? A gente vai fazer um episódio aqui contando a história e os acontecimentos envolvendo o Bruce Lee, né? A grande lenda das artes marciais que influenciou aí muitos lutadores, né? Que a gente tem aí hoje em dia e que já se foram, né? Então, vamos lá. Não se esqueça de deixar seu like, né? Para fortalecer o nosso canal. E também, cara, compartilhe com seus amigos o vídeo. E é isso. Muito obrigado e vou começar o vídeo. Certo? Em 27 de novembro de 1940, nascia o astro, né? Bruce Lee, que depois acabou falecendo em 20 de julho de 1973, né? Ele foi um artista marcial, ator e diretor, instrutor de artes marciais e filósofo sino-americano. Ele foi o fundador do Jeet Kune Do, que é uma filosofia híbrida de artes marciais derivada de diferentes disciplinas de combate que muitas vezes é creditada por pavimentar, né? Então muitas vezes muitos críticos acreditam que o Jeet Kune Do pavimentou o caminho para as artes marciais mistas modernas, que é o MMA. O mais interessante é que com a fama do Bruce Lee foi mudado, né, a maneira que as pessoas viam os asiáticos, né, os filmes americanos. Então foi visto de uma maneira diferente agora, né? Facilitando até mesmo aquelas pessoas asiáticas, né, a entrarem no ramo do cinema, né? Que antes não eram tão acreditadas. Bruce Lee, né? Ele era filho de uma estrela de ópera, uma estrela de ópera cantonesa chamada Lee Hoi Chuen. E Lee nasceu na área de Chinatown, né, em São Francisco, que como eu já disse, em 27 de novembro de 1940. Então ele era filho de pais que eram de origem de Hong Kong, né? E ele foi criado com sua família em Kowloon, em Hong Kong. Aí ele foi apresentado à indústria cinematográfica, né, ao cinema, por seu pai, e apareceu em vários filmes como um ator infantil. Aí o Bruce Lee mudou-se para os Estados Unidos aos 18 anos para receber seu ensino superior da Universidade de Washington, né, em Seattle. E foi nessa época que ele começou a ensinar artes marciais. E seus filmes produzidos em Hong Kong e Hollywood levaram o tradicional filme de artes marciais a um novo nível de popularidade, né? Ou seja, naquela época não era tão comum um filme de artes marciais em Hollywood, né? Então, quando o Bruce Lee veio, ele trouxe essa questão da arte marcial e tal para os filmes. Isso ajudou demais o cinema. Aí isso despertou um grande interesse da nação chinesa e nas artes marciais chinesas no ocidente da década de 1970, né? Porque ao mesmo tempo que o povo oriental era ligado às artes marciais, eles começaram a ficar mais ligados ainda, né? Com a questão da popularidade trazida por Bruce Lee. Então, a direção e o tom de seus filmes influenciaram e mudaram dramaticamente os filmes de artes marciais e artes marciais de todo mundo. Agora vamos falar aqui de alguns filmes que ele já participou, né? Que são conhecidos em sua carreira, né? Então ele é conhecido por seus papéis em 5 longa-metragens de artes marciais no início dos anos 1970, né? Dos anos 70, que é o The Big Boss, de 71, First of Fury, de 1972, Louis, que foi o diretor, né? The Way of the Dragon, 1972 também, da Golden Harvest, dirigido e escrito por Lee, que o Lee, né, ele escreveu o roteiro e dirigiu ele. Esse filme chamado filme, né, Golden Harvest, de 72. Enter the Dragon, da Warner Brothers, que também teve uma parceria com Golden Harvest. Isso foi em 1973 e tem o The Game of Death, que é de 1978. Então, ambos dirigidos por Robert Close. Então, Bruce Lee se tornou uma figura icônica, cara. Ele se tornou conhecido em todo o mundo, né? Especialmente para os chineses, né? Com base em sua representação no nacionalismo chinês em seus filmes. Entre os asiáticos americanos, por desafiar os estereótipos associados, né, ao homem asiático emasculado. Ele treinou na arte do Wing Chun,
e mais tarde combinou suas outras influências de várias fontes do espírito de sua filosofia, né? Então ele treinou o Wing Chun e ele também combinou com outras influências de outras artes marciais que ele estava aprendendo, né? Ou que ele tinha aprendido. E quando ele foi juntando essas coisas, né, foi aí que nasceu, né, o Jeet Kune Do, que é o caminho do punho interceptador, né, que ele chamava. Então, Lee ele tinha residências em Hong Kong e em Seattle, né? Hong Kong, onde ele tem origem, e Seattle, onde ele tinha ido, né, para cursar sua universidade. Né? Então, isso aí. Mandar o quê? É, Bruce Lee, ele era conhecido pela sua aptidão física e desenvolvimento avançado dos músculos do corpo, né, por seu treinamento. Os exercícios e treinamentos cumpridos, que ele tinha dedicação, tornaram ele tão forte quanto a pessoa de seu porte podia ficar, né? Então, depois de sua luta com Jack Wong Man, em 1965, Bruce Lee se focou totalmente no treinamento de artes marciais e sentia que muitos artistas marciais de sua época não passam tempo suficiente treinando o condicionamento físico, né? Então, Bruce incluiu em seu exercício de condicionamento todos os elementos da força e da aptidão muscular: resistência muscular, resistência cardiovascular e flexibilidade. Ele tentou técnicas tradicionais de musculação para construir músculos volumosos ou aumentar a massa muscular. No entanto, Lee ele teve o cuidado de advertir que a preparação mental e espiritual era fundamental para o sucesso do treinamento físico dele nas habilidades marciais. De todas as partes do corpo que Bruce Lee desenvolveu, os seus músculos abdominais eram os mais espetaculares. Eram sólidos como pedra ao toque, né? Profundamente cortados e altamente definidos. Bruce Lee acreditava que os abdominais eram um dos mais importantes grupos musculares para um artista marcial, já que virtualmente todo movimento requer algum grau de trabalho abdominal. A esposa de Lee, a Linda Mary, afirma que o seu falecido marido era um fanático por treinos abdominais. Estava sempre a fazer agachamentos abdominais, movimentos de cadeira romanos, elevações de perna e abdominais né, em V. De acordo com algumas notas iniciais de Bruce Lee, o seu treino diário abdominal ele incluía o quê? Torção de cintura, 4 séries de 90 repetições, abdominais, sit-ups com torção, 4 séries de 20 repetições, elevações de perna, 4 séries de 20 repetições, torções inclinadas, 4 séries de 50 repetições e pontapé em posição de Han, 4 séries de 50 repetições. Então, o condicionamento físico das habilidades de Bruce Lee era o resultado de um esforço muito grande e de treinamento intensivo. Então, justamente para essa questão do autotreinamento de Bruce Lee, ocorreu várias coisas muito interessantes referentes à produção de filmes né, com Bruce Lee. Em 1966, os produtores do seriado Besouro Verde estavam quebrando a cabeça na sala de edição. O motivo era porque para isso tinha um sobrenome e um nome, né, que claramente nós sabemos que é Bruce Lee. Então ele era um jovem ator na época, que fazia um papel de um cara chamado Kato, né, parceiro do herói do título, né, do filme. Mas por que eles estavam tendo tanto problema para editar, né, os episódios, né? Simples. Os socos e chutes do Bruce Lee eram tão rápidos que as câmeras não conseguiam acompanhar. Elas registravam só um borrão no ar, ou seja, a velocidade era tão grande que não dava para captar em detalhes aquilo, se era uma perna, se era um braço, eles só viam um borrão. Por isso, eles aconselharam o Bruce Lee a diminuir a velocidade dos golpes, né, de propósito, para que pudesse ser registrada adequadamente pela tecnologia da época. Né? Então imagina aí, que loucura. Né? Outro acontecimento também, como já foi dito, né, Bruce Lee era um filósofo. Então ele disse uma vez que ele tinha dito, né, quando ele ainda era vivo, que eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. E ele era um homem que fazia o que pregava, né?
porque ele realmente treinava ao extremo. Então ele treinou seus socos por tanto tempo que ele conseguia imprimir uma força de 158 quilos. Minha nossa, imagina, cara. A pessoa treinar num ponto até conseguir imprimir uma força de 158 quilos em um soco. A mesma força de um soco da lenda do boxe do Muhammad Ali, né? Chamado Muhammad Ali. Só que do Muhammad Ali, cara, pesava 107 quilos. Enquanto o do Lee pesava 60 quilos a mais, entendeu? Então, tipo, imagina aí. Não é que era 60 quilos a mais, né? Era quase isso mesmo, né? Então, caraca, mano. Tipo, era uma diferença muito grande. Enquanto do Muhammad era 107, o do Lee era 158. Né? Também teve um dos acontecimentos mais comentados e lembrados da internet, né? Que foi postado. Porque muito tempo atrás houve uma luta entre Bruce Lee e Chuck Norris no filme chamado O Caminho do Dragão. Então, o mais louco é que podia ser com outra pessoa essa cena de luta, só que o Chuck Norris acabou sendo, né, a escolha, mas ele não tinha sido a primeira escolha. Depois de Bruce Lee estrelar o Dragão Chinês, né, The Big Boss, e a Fúria do Dragão, com a produtora Golden Harvest, ele se preparava para fazer seu terceiro filme, né, com a empresa O Caminho do Dragão. Então, ele se preparava para fazer com essa empresa que ele já estava, né, para fazer esse outro filme chamado O Caminho do Dragão. Mas esse último filme tinha algo diferente dos demais. Bruce Lee tinha controle criativo total do filme. Ele era o roteirista, o diretor e a estrela do filme. Para a gente relembrar a trama, Lee ele representava o personagem Tang Long, que parte para Roma a fim de ajudar seus primos que enfrentavam sérios problemas com uma gangue que queria expulsá-los, né? Então, como era de esperar, Long foi demais para a gangue, né? Que decidiu contratar um campeão de karatê para enfrentá-lo. Então, quem será esse campeão de karatê? Então, chute aí para você ver se você acerta. O campeão se chamava Coach e no filme que todos assistimos ele era representado por Chuck Norris, exatamente. Então, esse campeão de karatê era o chamado Coach, era o Chuck Norris, né, na época. No final temos um longo combate de 10 minutos entre Coach, campeão do karatê, e Lung, mestre do Kung Fu, no Coliseu. Então, obviamente, o vencedor foi o mocinho, no caso Lung, né, que é o Bruce Lee. E esta foi a primeira aparição de Chuck Norris no cinema e o filme lançou sua carreira, né? Vale destacar que na cena de confronto a expressão de Chuck já era a mesma que veríamos na dezenas de filmes que fez posteriormente. Uma expressão pétrea, né, que raramente abria um sorriso, né? O cara era sério, serião, tá ligado? Desde o começo. Então, muito raramente ele dava um sorriso. Então, mas podia ser diferente, né? Se a primeira escolha de Bruce Lee para o papel de coach tivesse sido levada adiante. Então, sim, a lendária luta poderia ter sido com outro cara, né? E talvez não se tornasse lendária, porque seria com um cara comum. Então, e a carreira de outro, né, poderia ter sido lançada, ou não, talvez. A ideia original do Lee era que Coach fosse interpretado por Joe Lewis. Mas o Joe Lewis não foi aquele cantor artista marcial da década de 60 e 70 com o Joe Louis, o famoso boxeador. Lewis era um praticante de karatê e campeão neste esporte. Então ele era conhecido por ser um famoso kickboxer e uma figura influente no mundo das artes marciais. Então era esse Joe Lewis que ia lutar, né, com o Chuck Norris. Aí curiosamente, cara, o Joe Lewis ele enfrentou o Chuck Norris por pelo menos 4 vezes em competições. Ele perdeu 3 delas e ganhou a última em 68, né? 1968. Então Lewis treinou com Bruce Lee por volta da década de 60, 1960. Daí sua escolha, né? Uma curiosidade era que Lewis ele se julgava inspiração para King Masters, né? Que era um personagem de Street Fighter. Então o Lewis, que era o lutador também,
Ele achava que o pessoal do Street Fighter, os produtores, tinham se inspirado nele para criar um personagem. Olha que loucura, né, cara? Então, Bruce Lee, cara, naquela época ele havia ficado impressionado com as habilidades marciais do Lewis. Então, ele concluiu que ia usar uma verdadeira prática de luta para ser mais realista, né, e convincente no filme dele. Como a cena ela tinha pouco diálogo, na verdade não tinha diálogo nenhum, né? Não tinha importância de Lewis não ter experiência em atuar, entendeu? Lewis aceitou o papel, mas por razões desconhecidas, os dois não conseguiram chegar a um acordo sobre como a luta deveria ser gravada. E isso foi melhor para quem? Para Chuck Norris, que ganhou o papel. Então, uma carreira e uma cena memorável, cara, deles dois. Porém, jamais saberemos como ficaria um confronto de Bruce Lee e Joe Lewis na tela grande. Então, muitos acham que jamais superaria o que foi realizado entre Lee e Norris em 72. Cara, eu também acho que não superaria. Porém, seria massa também uma luta, porque assim como Chuck Norris, o Joe Lewis ele era um lutador, né? Então ele deveria saber muitas técnicas de luta e de golpes diferenciados, então. Mas eu acho que não teria sido tão foda como foi com Chuck Norris. Então, isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, né? Não se esqueça de dar o like no vídeo aí, né? Porque deu trabalho de gravar esse negócio. Por favor, deem like, comentem nesse vídeo e compartilhe com seus amigos também. Muito obrigado. Deem mais sugestões, né, do que gravar, temas e tal. E valeu.